Você já parou para pensar que talvez o maior feito da história da humanidade nunca tenha acontecido? Que aquilo que milhões de pessoas assistiram pela televisão, que entrou nos livros, que virou um símbolo do poder humano sobre o impossível, pode ter sido apenas uma encenação cuidadosamente construída? Hoje você vai conhecer os detalhes que quase ninguém comenta, fatos ignorados, coincidências estranhas e perguntas que continuam sem respostas claras até hoje. Então já deixa o like agora, se inscreve no canal porque esse vídeo é daqueles que mudam a forma como você enxerga a história e assiste até o final porque cada detalhe aqui importa. Esses caras que você vê nas imagens históricas provavelmente se tornaram o maior marco da história humana até hoje. Eles foram os astronautas da famosa missão Apollo 11. Oficialmente, foram eles que realizaram o feito mais impressionante já alcançado pela humanidade: levar o homem até a Lua. Um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. Pelo menos é isso que nos contaram. A Apollo 11 foi uma missão espacial realizada pela NASA que, segundo os registros oficiais, levou os primeiros seres humanos a pisarem na superfície lunar. Um evento que não foi apenas científico ou tecnológico, mas também político, simbólico e ideológico. Um espetáculo global transmitido ao vivo para centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas mesmo depois de mais de meio século, essa história continua cercada de dúvidas, contradições, detalhes estranhos e teorias que se recusam a morrer. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Não apenas o que aconteceu, mas o que pode não ter acontecido. Antes de entender como Apollo 11 supostamente pousou na Lua, é essencial compreender o contexto histórico do mundo naquela época, porque nenhuma grande história acontece no vazio. Tudo é consequência de interesses, disputas e necessidades muito específicas. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o planeta não entrou exatamente em um período de paz. Pelo contrário, duas superpotências emergiram dos escombros do conflito: os Estados Unidos e a União Soviética, cada uma representando um modelo completamente diferente de sociedade, economia e poder. De um lado, o capitalismo, do outro, o socialismo. O mundo foi dividido em dois blocos, e cada movimento passou a ser observado como uma demonstração de força. Essa disputa ficou conhecida como Guerra Fria, um conflito que não era travado diretamente com armas nos campos de batalha, mas com tecnologia, influência política, propaganda e demonstrações públicas de superioridade. E nesse jogo de xadrez global, vencer não significava apenas destruir o inimigo, mas provar para o mundo inteiro que o seu sistema era o superior. Foi nesse cenário que começou uma das maiores disputas da história moderna, a corrida espacial. No início da década de 50, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética começaram a investir pesado no desenvolvimento de mísseis e foguetes. Inicialmente, o objetivo era militar: mísseis capazes de atravessar continentes, mas rapidamente esses foguetes passaram a ser vistos como uma forma de conquistar algo mais simbólico: o espaço. Quem chegasse primeiro lá em cima, quem demonstrasse domínio fora da Terra, automaticamente se colocaria como a maior potência do planeta. E nessa corrida, os soviéticos largaram na frente. Em 4 de outubro de 1957, a União Soviética lançou o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da Terra. Um pequeno objeto metálico que orbitava o planeta emitindo sinais de rádio, mas que teve um impacto gigantesco. Pela primeira vez na história, algo feito pelo homem estava orbitando a Terra. O mundo ficou em choque, os Estados Unidos também. Pouco tempo depois, em novembro do mesmo ano, os soviéticos enviaram o primeiro ser vivo ao espaço, a cadela Laika. Ela não sobreviveu à missão, infelizmente, mas o recado estava dado. Os soviéticos estavam anos à frente. Os americanos pressionados responderam em fevereiro de 1958, com o lançamento do satélite Explorer 1, e poucos meses depois criaram a NASA, uma agência dedicada exclusivamente à exploração espacial. Não era apenas ciência, era estratégia, era propaganda e também uma sobrevivência política. Mas a União Soviética continuou vencendo. Em abril de 1961, Yuri Gagarin se tornou o primeiro ser humano a viajar para o espaço.
Ele deu uma volta completa ao redor da Terra. Mais uma vez, os soviéticos marcaram um primeiro. Os Estados Unidos não poderiam aceitar isso. Pouco tempo depois, enviaram Alan Shepard ao espaço, mas o voo foi suborbital, mais limitado do que o de Gagarin. A humilhação ainda estava ali, e foi nesse momento que o governo americano tomou uma decisão ousada. Uma decisão que mudaria a história, ou pelo menos a versão oficial dela. Em 1961, o então presidente John F. Kennedy anunciou publicamente que os Estados Unidos colocariam um homem na Lua antes do fim da década. Não porque fosse fácil, não porque fosse barato também, mas porque era necessário. Era uma promessa política. Uma aposta altíssima e voltar atrás não era bem uma opção para eles. Nascia ali o programa Apollo. O objetivo era claro, levar o homem à Lua e fazê-lo caminhar em sua superfície e trazê-lo de volta em segurança. Um feito que exigiria uma tecnologia nunca antes testada, cálculos extremamente precisos e riscos gigantescos. Mais de 400 mil pessoas trabalharam direta ou indiretamente no programa. Bilhões de dólares foram investidos também, e qualquer fracasso seria um desastre global e uma vergonha alheia para os Estados Unidos. As primeiras missões foram marcadas por testes, erros e tragédias. A Apollo 1 terminou de forma trágica, com a morte de 3 astronautas durante um teste em solo. Um incêndio dentro da cápsula revelou falhas graves no projeto. Aquilo deveria ter servido como um alerta gigantesco, mas o cronograma político não podia parar. As missões seguintes foram ajustando detalhes, testando módulos, simulando manobras. A Apollo 7, Apollo 8, Apollo 9 e Apollo 10. Cada uma delas dava a impressão de que o mundo estava sob controle. As missões seguintes foram ajustando detalhes, testando módulos, simulando manobras. Apollo 7, Apollo 8, Apollo 9 e Apollo 10. Cada uma delas dava a impressão de que tudo estava sob controle, de que a NASA avançava de forma segura e calculada rumo ao grande objetivo final. Até que chegamos à missão mais famosa de todos, a Apollo 11. Em julho de 1969, o mundo inteiro parou para assistir ao lançamento do foguete Saturn V. Mais de 650 milhões de pessoas acompanharam o evento pela televisão. Um número absurdo para a época. O foguete decolou do Cabo Kennedy, na Flórida, carregando 3 homens que oficialmente entrariam para a história: Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. A viagem até a Lua teria durado cerca de 3 dias. Segundo os registros, tudo começou conforme o planejado. A nave entrou em órbita lunar, o módulo Eagle se separou do módulo de comando Columbia. Armstrong e Aldrin desceram em direção à superfície lunar, enquanto Collins permaneceu orbitando sozinho. O local escolhido foi o chamado Mar da Tranquilidade, uma região relativamente plana da Lua, ideal para um pouso delicado. Durante a descida, alarmes começaram a soar no computador de bordo. Erros de processamento, sobrecarga de dados. Por poucos segundos, a missão quase foi abortada. Armstrong assumiu o controle manual e desviou de uma área considerada perigosa. Com pouco combustível restante, o módulo finalmente tocou o solo lunar. A águia pousou. Essa frase entrou para a história. Horas depois, Neil Armstrong desceu a escada do módulo e colocou o pé na superfície da Lua. O momento foi transmitido ao vivo. A famosa frase ecoou pelo planeta. Em seguida, Buzz Aldrin também caminhou sobre o solo lunar. Eles fincaram a bandeira dos Estados Unidos e coletaram amostras, instalaram equipamentos científicos e permaneceram ali algumas horas. Tudo parecia perfeito, mas é justamente quando algo parece perfeito demais que surgem as perguntas. Por que as sombras nas fotos parecem incoerentes? Por que não há estrelas visíveis no céu lunar? Como a bandeira parece tremular se não existe vento na Lua? Por que a qualidade das transmissões foi tão limpa para a tecnologia da época? E por que, depois disso, nunca mais voltamos? Essas perguntas começaram a surgir quase que imediatamente. E com o passar dos anos, elas só aumentaram. Pessoas começaram a questionar. Pesquisadores independentes começaram a analisar imagens, vídeos e documentos. E quanto mais se investigava, mais estranho tudo parecia. Alguns acreditam que a ida à Lua foi irreal, mas exagerada.
Outros acreditam que foi totalmente falsa, que tudo foi filmado em estúdios secretos, possivelmente no deserto de Nevada, não muito longe da Área 51. Que diretores de cinema teriam sido envolvidos, que o objetivo não era explorar a Lua, mas vencer a União Soviética na Guerra da Propaganda. Mas talvez o ponto mais intrigante de todos seja este: se foi tudo verdade, por que tantas dúvidas permanecem até hoje? Ao longo deste vídeo, vamos analisar cada um dos principais argumentos usados para afirmar que a ida do homem à Lua foi uma farsa. Vamos entender o que faz sentido, o que não faz, o que foi explicado e o que continua sem resposta clara. Não para te dizer no que acreditar, mas para te mostrar o que quase nunca é discutido abertamente. Porque questionar não é negar a ciência, questionar é justamente o que a ciência faz. E agora que você já entende o contexto, a pressão política, os riscos e o espetáculo envolvido, é hora de entrar no coração da controvérsia. Começando pelo céu. Em praticamente todas as fotos feitas pelos astronautas na Lua, o céu aparece completamente negro, vazio, sem nenhuma estrela visível. Isso sempre chamou atenção porque qualquer pessoa que já observou o céu à noite sabe que de longe da poluição luminosa da Terra, as estrelas costumam ser ainda mais visíveis. Na Lua, sem atmosfera, sem nuvens, sem interferência alguma, o céu deveria estar absolutamente repleto de estrelas. A explicação oficial da NASA é técnica. As câmeras usadas na missão tinham configurações específicas de exposição. Como a superfície lunar estava fortemente iluminada pelo Sol, foi necessário reduzir a abertura do diafragma da câmera para evitar que as imagens ficassem estouradas. Com isso, as estrelas, que são um ponto de luz muito fracos em comparação com a superfície iluminada, simplesmente não apareceriam nas fotos. Outro ponto extremamente discutido é o comportamento da bandeira dos Estados Unidos fincada no solo lunar. Em diversas imagens e vídeos, a bandeira parece ondular como se estivesse sendo movimentada pelo vento, mas a Lua não tem atmosfera, não existe vento e não existe ar. A NASA afirma que o movimento da bandeira acontece apenas quando ela é manuseada pelos astronautas. Como não há ar para gerar resistência, o tecido continua se movendo por mais tempo, criando a ilusão de que está tremulando. Além disso, a bandeira possui uma haste horizontal para mantê-la estendida, já que sem vento ela ficaria caída. As sombras também são alvos constantes de questionamentos. Em várias fotos, as sombras parecem apontar em direções diferentes, o que sugere múltiplas fontes de luz. Na Lua, a principal fonte de iluminação seria o Sol, obviamente. Então, por que as sombras não são paralelas? E então chegamos a uma das questões mais intrigantes de todas, o cinturão de Van Allen. O cinturão de Van Allen é uma região ao redor da Terra composta por partículas altamente energéticas presas pelo campo magnético do planeta. Essa região é extremamente perigosa para os seres humanos, devido à intensa radiação. A exposição prolongada pode causar danos severos à saúde, incluindo câncer e a morte celular. Críticos da missão afirmam que os astronautas jamais sobreviveriam a uma travessia pelo cinturão de Van Allen sem sofrer danos graves. A NASA, por sua vez, afirma que conhecia bem essa região desde a década de 1950, graças a satélites e sondas espaciais. Com base nesses dados, teria sido traçada uma rota específica para minimizar a exposição da radiação. E então ao fator humano. Mais de 400 mil pessoas trabalharam direta ou indiretamente no programa Apollo. Engenheiros, técnicos, cientistas, operadores, pilotos, militares. Se tudo fosse farsa, como tantas pessoas conseguiriam manter o segredo por tanto tempo? Como ninguém jamais apresentou uma prova concreta e irrefutável de que tudo foi encenado. A própria União Soviética, a principal rival dos Estados Unidos na corrida espacial, nunca contestou oficialmente a ida do homem à Lua. Pelo contrário, reconheceu o feito. Isso levanta outra questão importante. Se fosse uma farsa, por que os soviéticos, com toda a sua inteligência e espionagem, não desmascararam os americanos? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate está longe de acabar. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like agora, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos,
Porque aqui a gente não aceita respostas prontas, a gente questiona, analisa e vai além da versão oficial. Muito obrigado por assistir até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!